Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, na verdade, nossa última aula do ano, né? E eu sou a professora Adriane. Vamos estudar aí as partes finais do nosso capítulo, encerrar nosso período letivo com chave de ouro, tá? Vamos falar sobre questões econômicas e socioambientais, presentes lá no capítulo 10. E em seguida a gente vai fazer uma retrospectiva dos conteúdos do mês, né? Para fazer a prova, né? A nossa quarta prova bimestral aí na próxima semana, certinho? Bom, então a gente começa falando, né? Que as máquinas térmicas e as máquinas de outras modalidades são importantes para o desenvolvimento industrial e de outros setores, como a medicina, a comunicação, o transporte e a agropecuária, repercutindo diretamente na qualidade de vida de todos nós. O desenvolvimento tecnológico possibilita a criação de novos equipamentos e novos serviços que, ao serem adotados pelas pessoas, podem nos trazer conforto e melhorar nossa qualidade de vida. Essas mudanças afetam também o trabalho, o deslocamento e o cotidiano das pessoas. Um exemplo notável decorrente do desenvolvimento tecnológico é a atual capacidade de deslocamento de pessoas e de cargas por todo o mundo, por meio de máquinas responsáveis pelo transporte terrestre, aéreo e aquático. Esse deslocamento possibilita um enorme intercâmbio econômico e cultural entre os países. Então, aqui está só falando que as máquinas, elas vieram, né, junto aí, né, atrelado com o desenvolvimento tecnológico, vieram para criar novos equipamentos, criar novos serviços e melhorar a qualidade de vida, trazer conforto. Além do que, graças à máquina, graças ao desenvolvimento tecnológico, nós temos aí, né, o deslocamento. Então, hoje nós podemos viajar para qualquer país, né, utilizando-se de um avião, que é um transporte aéreo, coisa que há anos e anos atrás a gente não conseguiria, ou então era de difícil acesso, né, à maior parte da população. Então, isso possibilitou um intercâmbio maior, econômico, social. Claro que trouxe consequências positivas e negativas, tá bom, gente? O uso dessas máquinas, por outro lado, também é responsável por sérios agravos ao ambiente, especialmente pela poluição que causam em seus múltiplos aspectos, desde sua produção e utilização até o seu descarte. Esse intercâmbio, no entanto, não está restrito ao deslocamento físico de pessoas. A conexão digital por meio da internet revolucionou a comunicação e interligou o mundo de maneira única. É difícil hoje imaginarmos um mundo não conectado, já que quase todas as atividades que realizamos no cotidiano estão cada vez mais interligadas e dependentes das redes digitais, tá? Então, para vocês verem aí, né, que essa tecnologia, ela faz esse entrelace, né, essa ligação entre todo o povo, tá bom? E aí a conexão digital, graças à internet, né, também revolucionou essa comunicação. Hoje a gente pode estar 24 horas ligados, atrelados, falando com pessoas de outro país, perdão. Associada à informatização, à automação das indústrias é também uma realidade crescente. À medida que esse processo traz procedimentos cada vez mais precisos e seguros, ele também transforma as relações de trabalho e de formação profissional, criando outros desafios sociais. Ao mesmo tempo que presenciamos todas essas transformações tecnológicas mundiais, enfrentamos também impactos socioambientais cada vez mais significativos e irreversíveis. O desafio de conciliar o desenvolvimento econômico, tecnológico e social com a manutenção do ambiente é complexo e exige o esforço mútuo de todas as áreas, né, incluindo a ciência e a tecnologia. Bom, vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos sobre máquinas térmicas, né? Nós vimos que máquinas térmicas, elas convertem energia térmica em energia mecânica, que é então aproveitada para a realização de diferentes atividades. E vimos, por exemplo, que nós temos um motor a vapor e um motor de combustão interna.
O primeiro motor a vapor documentado na história é a máquina de Heron, matemático e engenheiro grego que viveu 10 anos depois de Cristo e 85 anos depois de Cristo. Possui nessa máquina, ela era caracterizada como possui uma caldeira onde a água é fervida que se conecta a uma esfera. O vapor produzido na caldeira é conduzido para a esfera, que possui tubos abertos por onde o ar é lançado, fazendo a esfera girar. E aí, para funcionar, né, uma máquina térmica, ela precisa de uma fonte de energia térmica, ou seja, um material que, ao ser submetido a uma transformação química, libera esse tipo de energia. E como exemplo, nós temos os combustíveis. Uma máquina térmica é capaz de transformar calor em movimento. Então, na verdade, esse é o objetivo da máquina térmica. A partir do calor, na forma de vapor, vai gerar o movimento. O que é esse movimento? É o deslocamento. Lembra lá da Maria Fumaça, né? Do trem, que utiliza-se do carvão, utiliza-se da queima, né? Essa queima vai gerar o vapor, e esse vapor que vai fazer com que o trem ele se desloque, né? De estação em estação. Existem diferentes tipos de combustível que podem ser utilizados para o funcionamento de uma máquina térmica. Entre eles, nós temos o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o etanol. E aqui nós temos, né, os combustíveis. Primeiro combustível, a lenha, né, primeiro combustível da história. Depois nós tivemos carvão vegetal e mineral, né, carvão mineral aí caracterizando, né, os principais combustíveis aí para a Revolução Industrial. Depois nós tivemos o petróleo, que é de origem fóssil, como por exemplo nós temos diesel, querosene, gasolina. São muito utilizados atualmente, mas, né, poluem aí o meio ambiente. Nós temos os biocombustíveis. Esses biocombustíveis vieram como uma forma de substituição aos combustíveis fósseis, né? São menos poluentes que os de origem fóssil, feitos da matéria orgânica. E como nós temos como, por exemplo, o etanol e o biodiesel, que são muito utilizados. Aí aqui eu botei para vocês, né, a locomotiva a vapor, que é para vocês relembrarem, né, que nós temos aqui, né, a fornalha, né? Aqui é o carvão que é utilizado para queima, esse carvão vem para cá para queima. Esse vapor que está aqui, ele vai fazer girar o cilindro, né? O pistão, que é o que vai fazer isso aqui, ó, funcionar, as rodas funcionarem. Ou seja, as rodas funcionando tem um deslocamento da máquina, tá? Então, ó, o carvão é queimado na fornalha e essa energia térmica aquece a água do reservatório. O vapor formado pela ebulição da água é conduzido até o cilindro, que movimenta o pistão. O movimento do pistão é transmitido às rodas por meio das engrenagens, e aí a gente tem o deslocamento. O carvão era o combustível mais comumente utilizado nas primeiras locomotivas a vapor. Como todas as máquinas térmicas, a locomotiva a vapor também utiliza a energia térmica para gerar movimento. Nesse caso, essa energia é liberada na queima do carvão e transformada em energia mecânica, que movimenta as rodas. Lá foi uma combustão a vapor, né? Aqui nós temos máquinas de combustão interna. Aqui elas já se utilizam de cilindros, tá? Nessas máquinas, como por exemplo, nós temos o carro, os carros atualmente são dessa maneira, né? Nós temos motor de combustão interna. Então, a fonte de calor é uma reação química, uma combustão que ocorre repetidamente no interior do motor. Esse processo é feito por meio de ciclos termodinâmicos, que envolvem a compressão e a expansão de gases. Então, nós temos aqui, né, que passa por essas etapas: etapa de admissão, compressão, combustão e exaustão. Os motores de veículos modernos, conhecidos como motores de combustão interna, também são exemplos de máquinas térmicas. A combustão ocorre dentro do motor e a maioria utiliza combustíveis como gasolina e álcool para o seu funcionamento. E nós vimos a primeira lei da termodinâmica, né? Também chamada de lei de conservação da energia. Ela diz que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Então, exemplo, nós temos aqui a energia elétrica, né? A energia elétrica, quando chega na nossa casa, ela pode ser convertida em energia luminosa, né? Para as lâmpadas. Ela pode ser convertida em energia térmica, quando a gente utiliza um ferro de passar. Pode ser convertida em energia mecânica quando utiliza uma máquina, né? Então,
ela pode ser convertida em diferentes formas. Exemplo, a máquina a vapor, que é a energia de vapor, né? A fonte térmica, ela é convertida em energia mecânica, que ocasiona o movimento dos trens. E a segunda lei da termodinâmica, que afirma que o fluxo de calor sempre ocorre de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, no sentido de atingir o equilíbrio térmico. Então, nós temos aqui dois corpos com temperaturas diferentes, né? Esse calor, ele vai sair de que está de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinjam, tá? Temperaturas iguais. Estudamos máquinas que geram energia térmica, o mesmo conceito, o mesmo raciocínio, tá, galera? São máquinas que transformam diferentes modalidades de energia em energia térmica, como, por exemplo, o chuveiro elétrico e a torradeira. E aí nós estudamos os combustíveis fósseis, né? Que como principal característica, nós temos que a queima é um ciclo aberto, onde a liberação completa de CO2 com carbono é um recurso não renovável. Eles são originados da biomassa de centenas de milhões de anos e reagem com o odor de modo exotérmico, liberando luz e calor. Como principal exemplo, nós temos o carvão, petróleo e gás natural. O carvão, ele é formulado há milhões de anos, né? É sólido, duro e preto, constituído de carbono, compostos orgânicos e cinza, também chamado de carvão mineral. Lembrando que é carvão mineral, mas ele não deriva de minérios, tá certo? Temos o petróleo, que é gerado na rocha matriz e pressionado pela água, chega até a camada de rochas impermeáveis, criando depósitos petrolíferos. Principais exemplos: gasolina e óleo diesel. Né? Ele é formado pela decomposição anaeróbia de micro-organismos marinhos há milhões de anos e por milhares de substâncias como os hidrocarbonetos. Ele é raro, né? Por isso que é difícil você achar jazidas de petróleo devido ao seu processo de formação, que é bem complicado. E nós temos o gás natural, que também é de origem fóssil, facilmente extraído do subsolo, né? É uma mistura de hidrocarbonetos leves, gasosos, à temperatura ambiente e à pressão atmosférica. Composição variável, mas, né, com predominância de hidrocarbonetos, ou seja, carbono e hidrogênio. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado das informações. Não esqueçam que esta semana nós temos duas ATs, a T07 e a T08, né, para entregar, tá bom? No mais, muito obrigada e bons estudos.